Milionário em sua busca incansável por poder e controle, fez uma proposta impossível: a cura da paralisia de um homem em troca da vida de sua filha. O que ele não sabia é que essa promessa mudaria o destino de todos ao seu redor. Se você gosta de histórias emocionantes, se inscreva no canal e comente de onde você está nos ouvindo. Continuando, a chuva caía fina sobre São Paulo naquela tarde de junho, daquele jeito persistente que parece não ter fim, molhando os ossos e a alma de quem precisa enfrentar as ruas. Samuel Cardoso estava parado na calçada da Avenida Paulista, olhando para cima, para aquele prédio de vidro espelhado que refletia o céu cinzento. 32 andares de puro poder e dinheiro. Ali dentro estava um homem que poderia mudar tudo. Ali dentro estava a única esperança que lhe restava. Ele apertou a alça da mochila surrada contra o ombro. Dentro, apenas suas ferramentas de trabalho e um envelope amarelado com os exames médicos de Clara. Sua Clara. Sua menininha de 10 anos que estava morrendo, lentamente, enquanto ele se sentia o homem mais impotente do mundo. Samuel tinha 34 anos, mas parecia carregar o peso de 60. O corpo forte de encanador, moldado por anos subindo em telhados, entrando em porões alagados, carregando canos e ferramentas pesadas, agora estava curvado. Não pelo trabalho, mas pela dor, aquela dor surda constante que mora no peito de quem vê um filho sofrer e não pode fazer nada. Fazia 3 anos desde o diagnóstico. Distrofia muscular progressiva de Duchenne, variante rara e agressiva. Os médicos do SUS haviam sido diretos, com aquela frieza técnica que tenta disfarçar a compaixão. Seu Samuel, a expectativa é de que Clara tenha, no máximo, mais alguns anos. Vamos fazer o possível para que ela não sofra. Mas o possível nunca era suficiente. Nunca. Ele lembrava do dia em que Clara começou a cair sem motivo. Tinha 7 anos. Estava brincando no quintal da casa simples que alugavam em Itaquera, zona leste de São Paulo. De repente, as perninhas finas cederam e ela caiu de cara no chão. Samuel correu, levantou a menina, limpou o sangue do nariz, beijou a testa dela. Tá tudo bem, Florzinha. Pai tá aqui. Mas não estava tudo bem. Nunca mais estaria. Os meses seguintes foram um pesadelo de consultas, exames, especialistas com caras cada vez mais sérias, até que veio a confirmação do que nenhum pai quer ouvir. E então começou a rotina. Fisioterapia 3 vezes por semana. Medicamentos caros que ele comprava parcelado no cartão, noites em claro quando Clara chorava de dor nas pernas, nos braços, no corpo todo que atraía dia após dia. A mãe de Clara, Júlia, não aguentou. Foi embora 6 meses depois do diagnóstico. Disse que não tinha estrutura para aquilo, que era jovem demais, que tinha direito de viver. Samuel nunca a julgou. Cada um carrega o que pode. Ele ficou, porque pai não abandona. Porque Clara era tudo o que ele tinha neste mundo, e ele era tudo o que ela tinha. Trabalhar e cuidar de Clara sozinho era como tentar segurar água com as mãos. Sempre escorria, sempre faltava alguma coisa. Samuel acordava às 5 da manhã, preparava o café, ajudava Clara a se vestir. Cada dia ela precisava de mais ajuda, cada dia os músculos respondiam menos. Levava ela até a casa da dona Neuza, a vizinha aposentada que cuidava da menina durante o dia. Depois pegava 3 ônibus até chegar aos bairros nobres, onde conseguia trabalho. Encanador na Zona Oeste, em Pinheiros, nos Jardins. Casas enormes onde um banheiro era maior que sua sala inteira. Ele consertava canos, desentupia ralos, trocava registros e ouvia. Ouvia as madames reclamando que a água do chuveiro estava fraca, que a pia estava pingando e isso era um absurdo. Ele sorria educado e resolvia o problema. Porque era disso que ele vivia. Mas por dentro, uma parte dele gritava: "Minha filha está morrendo, senhora. Sua pia pingando não é nada." Foi em uma dessas casas, há 2 meses, que ele ouviu pela primeira vez o nome que mudaria tudo. Donato Silva. Samuel estava no banheiro da suíte, trocando o sifão da pia, quando ouviu vozes na sala ao lado. 2 mulheres conversando, tomando café, aquele tipo de conversa de quem tem tempo e dinheiro de sobra. Você viu a matéria sobre o Donato Silva? Aquele bilionário da Biogênesis? Vi, sim. Incrível como ele construiu aquele império todo, mesmo sendo cadeirante. Dizem que ele é um gênio, mas também é terrível, friíssimo. Não se importa com ninguém. Pois é. Mas a empresa dele está desenvolvendo tratamentos revolucionários.
Li que eles têm um protocolo experimental para doenças degenerativas que está fazendo milagres. Mas é caríssimo. E ele só libera para quem ele quer. Bizarro. Samuel parou de trabalhar. Seus dedos ficaram imóveis segurando a ferramenta. Doenças degenerativas. Tratamento experimental. Ele saiu do banheiro com o coração batendo forte. Com licença, senhora. Desculpa interromper. Esse tratamento que a senhora falou é para que tipo de doença? As mulheres olharam para ele com certo estranhamento. Encanador não devia se meter em conversa de patrão. Mas uma delas respondeu, talvez por educação, talvez por pena. Doenças neuromusculares, parece. Distrofias, esclerose, essas coisas. Por quê? Samuel sentiu o chão sumir sob seus pés. Minha filha, ela tem distrofia muscular. Está muito grave. O silêncio que se seguiu foi daqueles que pesam. As mulheres trocaram olhares desconfortáveis. Uma delas, a mais nova, de cabelos loiros impecáveis e roupa que devia custar o salário de 3 meses de Samuel, suspirou. Olha, eu sinto muito mesmo. Mas o Donato Silva não é uma pessoa acessível. Ele não atende ninguém. A empresa dele é uma fortaleza. E o tratamento? Dizem que custa milhões. Milhões, claro. Samuel tinha R$ 53 na carteira e devia 2 meses de aluguel. Mas ele anotou mentalmente aquele nome. Donato Silva. Biogênesis. Era um fio de esperança. Fino como um cabelo, mas era algo. Naquela noite, depois que Clara dormiu, ela dormia cedo agora, o corpo exausto pedindo descanso. Samuel ficou até tarde no celular antigo, procurando informações. Donato Silva era uma lenda urbana em São Paulo. Filho de imigrantes portugueses, havia construído do zero um império de biotecnologia. Formado em medicina e engenharia genética, era considerado um dos homens mais brilhantes e mais ricos do Brasil. Mas um acidente de carro 10 anos atrás o deixara paraplégico. Desde então, vivia recluso, comandando seu império de uma cadeira de rodas, amargo e impiedoso. A Biogênesis, sua empresa, tinha sede justamente ali na Paulista, naquele prédio de vidro que Samuel agora encarava sob a chuva. E era lá que aconteciam os milagres, tratamentos que devolviam movimento a pessoas condenadas à imobilidade, terapias genéticas que reescreviam o destino celular, protocolos experimentais que a medicina tradicional nem sonhava, mas tudo trancado, inacessível, guardado como um tesouro que Donato se recusava a compartilhar com o mundo. Samuel passou semanas tentando encontrar um jeito de chegar até ele. Ligou para a empresa, foi barrado pela secretária. Mandou e-mails, nunca respondidos. Tentou marcar consulta na clínica privada da Biogênesis. Disseram que não havia vagas e que o tratamento custava 3 milhões de reais. 3 milhões. Samuel não via 3 milhões nem se trabalhasse 300 vidas. Mas então ele teve uma ideia. Uma ideia maluca, desesperada, nascida da insônia e do desespero. Ele lera que Donato tinha uma obsessão: encontrar uma cura para sua própria paralisia. Gastava fortunas em pesquisas, em médicos, em tratamentos alternativos. E Samuel, por acaso, por destino, por ironia da vida, talvez soubesse de algo que pudesse ajudar. Seu avô, já falecido há 5 anos, fora um curandeiro no interior da Paraíba. Não era médico, mas tinha aquele conhecimento antigo passado de geração em geração. Conhecia pontos de pressão no corpo, técnicas de massagem que ativavam nervos adormecidos. Samuel crescera vendo o velho fazer milagres. Pessoas com dores crônicas que melhoravam, tremores que cessavam, músculos que voltavam a responder. Nada científico, nada comprovado, mas funcionava. E Samuel aprendera. Nas tardes de infância no sítio, o avô lhe ensinara: Samuel, meu neto, o corpo é uma máquina. Mas é uma máquina viva. Às vezes ela só precisa que alguém lembre ela de como funcionar. Ele ensinara os pontos, as técnicas, os segredos. Na época, Samuel achava aquilo folclore. Mas agora, desesperado, pensava: e se funcionasse em Donato? Foi com essa ideia louca que ele escreveu uma carta. Uma carta à mão, em papel timbrado que comprou na papelaria, tentando parecer profissional. Explicou quem era, falou de Clara, falou de sua habilidade, ofereceu um acordo. Ele tentaria ajudar Donato a recuperar algum movimento, alguma sensibilidade nas pernas. Em troca, pedia apenas o tratamento para sua filha. Mandou a carta por Sedex endereçada pessoalmente a Donato Silva e esperou.
Uma semana, duas, três, nada. Clara piorava. Os médicos do hospital público chamaram Samuel para uma conversa séria. Seu Samuel, precisamos ser honestos. Clara está entrando numa fase crítica. Os músculos respiratórios estão começando a ser afetados. Se não fizermos uma traqueostomia, ela pode não passar dos próximos meses. Meses, não anos, meses. Samuel saiu daquela reunião e chorou no banheiro do hospital, chorando como não chorava desde criança. Chorou por tudo, pela injustiça, pela impotência, pela filha que estava morrendo, pela vida que era tão cruel com quem não tinha dinheiro. Foi então que ele decidiu fazer a última coisa que lhe restava, ir pessoalmente, cara a cara, homem com homem, pai com pai, embora Donato não tivesse filhos, humano com humano. E agora estava ali, parado na calçada, olhando para o prédio encharcado pela chuva fina. Deu um passo, outro. Empurrou a porta giratória de vidro e entrou no lobby imenso, todo em mármore branco e aço. Tudo ali gritava riqueza. Até o ar parecia mais puro. O segurança na recepção olhou para ele com desconfiança. Um homem molhado, de roupa simples, mochila surrada. Claramente não pertencia àquele lugar. Posso ajudar? Samuel engoliu seco. Eu preciso falar com o doutor. Donato Silva. O segurança quase riu. O senhor tem agendamento? Não, mas... Então não é possível. O doutor Silva não recebe sem agendamento. É urgente. É sobre minha filha. Ela está morrendo, é. Senhor, eu sinto muito, mas vou ter que pedir que se retire. Se quiser, pode ligar para o número da empresa e tentar marcar uma consulta. Samuel sentiu a raiva subir como lava. Eu já tentei. Ninguém me atende. Minha filha está morrendo, vocês entendem? Ela tem 10 anos, 10 anos, e aqui dentro tem a cura. Eu só preciso de 5 minutos com ele. O segurança falou no rádio. Em segundos, 2 outros seguranças apareceram. Grandes intimidadores. Senhor, vou pedir uma última vez. Por favor, se retire ou teremos que escoltá-lo. Foi quando uma voz cortou o saguão. Voz feminina, firme, um pouco rouca. O que está acontecendo aqui? Todos se viraram. Uma mulher descia a escadaria de mármore. Devia ter uns 40 anos. Cabelos pretos presos num coque elegante, tailleur azul marinho, salto alto. Tinha aquela postura de quem manda, de quem é respeitada. Mas seus olhos escuros e profundos tinham algo diferente. Tinha humanidade neles. O segurança respondeu rápido. Doutora Beatriz, esse senhor está insistindo em falar com o doutor Silva sem agendamento. Já pedimos para ele se retirar. A mulher olhou para Samuel. Realmente olhou, não só viu. Seus olhos percorreram o rosto dele, a mochila, as mãos calejadas de trabalhador. E algo nela pareceu se mover. Qual seu nome? Samuel. Samuel Cardoso. E por que quer falar com o doutor Silva? Samuel sentiu um nó na garganta, mas foi direto. Minha filha tem distrofia muscular. Ela está morrendo. Li que aqui tem um tratamento experimental que pode salvá-la. Eu vim pedir. Vim implorar se for preciso. Não tenho dinheiro, mas posso trabalhar, posso pagar em prestações pelo resto da vida. Só preciso de uma chance. A mulher ficou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Então suspirou. Sou Beatriz Moreira, diretora médica da Biogênesis. Senhor Samuel, eu entendo seu desespero. Recebemos casos assim todos os dias. Mas o protocolo experimental que desenvolvemos é extremamente caro e está em fase de testes. O Dr. Silva é particular sobre quem recebe o tratamento. Então ele escolhe quem vive e quem morre, baseado no quê? No tamanho da conta bancária. As palavras saíram duras, carregadas de amargura. Beatriz não se ofendeu. Apenas assentiu cansada. Eu sei como isso soa. E não estou dizendo que concordo. Mas essas são as regras dele. Sinto muito mesmo. Ela se virou para ir embora. E foi aí que Samuel gritou desesperado uma última cartada. Eu posso ajudar ele. Posso ajudar o Dr. Silva a voltar a andar. Beatriz parou. Se virou lentamente. Como? Meu avô. Ele conhecia técnicas antigas, de ativação nervosa. Eu sei que parece loucura, mas funcionava. Eu posso tentar. Só preciso de uma chance. Uma chance para ele. Uma chance para minha filha. Por favor. Os seguranças trocaram olhares. Aquilo era ridículo. Mas Beatriz permaneceu séria, pensativa. Ela conhecia Donato havia 15 anos. Sabia de sua obsessão em voltar a andar. Sabia que ele já havia tentado de tudo. Cirurgias experimentais, implantes,
terapias com células-tronco. Nada funcionara. E ele estava cada vez mais amargo, mais fechado, mais cruel. Espere aqui, ela disse finalmente. Subiu as escadas e desapareceu. Samuel ficou ali, cercado pelos seguranças, tremendo. Não sabia se de frio ou de nervosismo. Passaram-se 15 minutos, 20, meia hora. Ele estava prestes a desistir quando Beatriz reapareceu no alto da escada. Suba, ele vai te receber. Samuel não acreditou. Subiu correndo, quase tropeçando, seguindo Beatriz por corredores luxuosos. Paredes de vidro com vista para São Paulo lá embaixo, formigueiro humano sob a chuva, até chegarem a uma porta dupla de madeira maciça. Beatriz parou. Olhou para Samuel com algo que parecia pena. Um aviso. Ele não é uma pessoa fácil. Não espere gentileza. E abriu a porta. O escritório era enorme. Uma parede inteira de vidro dava para a Paulista. No centro, uma mesa imensa de jacarandá. E atrás dela, numa cadeira de rodas sofisticada, preta e imponente como um trono, estava Donato Silva. Ele era mais novo do que Samuel imaginara. Devia ter uns 45 anos. Cabelos grisalhos penteados para trás, barba por fazer, olhos cinzentos e frios como aço. Usava uma camisa social branca, manga dobrada, e havia uma presença nele que enchia a sala. Mesmo sentado, mesmo imóvel da cintura para baixo, ele emanava poder. Seus olhos cravaram em Samuel com uma intensidade que dava medo. Então você é o encanador, disse voz grave, carregada de desdém. O encanador que vai me curar. Samuel sentiu suas pernas fraquejarem, mas pensou em Clara, na cainha de hospital, nos tubos, nos remédios, no tempo escorrendo. E encontrou força. Eu sou um pai, senhor. Um pai desesperado. E talvez eu possa ajudá-lo. Ou talvez não. Mas pelo menos me deixa tentar. Donato inclinou-se para a frente, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Um sorriso cruel brincou em seus lábios. E se eu disser não? Se eu mandar os seguranças te jogarem na rua, o que você vai fazer? Samuel sentiu lágrimas queimando nos olhos, mas não as deixou cair. Então eu vou para casa, vou abraçar minha filha e vou ficar com ela até o fim. Porque é tudo que me resta. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado. Donato o estudou longamente. Então recostou-se na cadeira e disse: Mostre-me essas técnicas milagrosas suas. Samuel se aproximou, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Ajoelhou-se ao lado da cadeira e, com mãos trêmulas, tocou as pernas de Donato. Foram os 5 minutos mais tensos de sua vida. As pernas de Donato Silva eram como troncos de árvore morta sob as calças sociais impecáveis. Samuel podia sentir através do tecido. Músculos atrofiados, carne fria, vida suspensa. Havia algo profundamente perturbador em tocar o corpo de outro homem e sentir que ali, naquela parte, não havia mais ninguém. Como se a pessoa terminasse na cintura e o resto fosse apenas matéria inerte. Samuel fechou os olhos e tentou lembrar. Lembrar das tardes no sítio do avô, do cheiro de terra molhada e ervas medicinais. Samuel, meu neto, escuta aqui. O corpo humano é como uma casa. Às vezes a energia não flui porque tem um cano entupido. Não é que não tenha água, é que ela não consegue passar. Você precisa encontrar onde está entupido e desentupir. O velho ria da própria comparação, mas falava sério e mostrava os pontos. Ensinava a pressão certa, o ângulo exato, a sequência precisa. Ele começou pelo quadril, dedos firmes, mas não brutais, procurando os pontos que o avô chamava de portais de vida. Não era anatomia médica, não era ciência ocidental. Era conhecimento milenar, passado de boca em boca, de mão em mão, de alma em alma. Pressionou o ponto no lado direito, onde o osso do quadril encontra a musculatura profunda. Nada. Moveu para o esquerdo. Fez pequenos círculos, aumentando gradualmente a pressão. Donato o observava com aquela mistura de descrença e desprezo. Beatriz estava encostada na parede, os braços cruzados, o rosto uma máscara de preocupação profissional. Ela conhecia o chefe tempo suficiente para saber que aquilo podia acabar muito mal. Isso é ridículo, Donato murmurou, mas não mandou Samuel parar. Havia algo no desespero daquele homem ajoelhado que o intrigava. Ou talvez fosse só sadismo, querer ver até onde um pai desesperado era capaz de ir por um filho. Samuel desceu pelas coxas, pressionando pontos específicos. Nada.
As pernas de Donato permaneciam tão mortas quanto antes. O suor começou a escorrer pela testa de Samuel. Ele sabia que tinha poucos minutos antes que Donato perdesse a paciência e o expulsasse dali. Precisava funcionar, precisava. Foi quando ele lembrou de algo que o avô dissera uma vez. Às vezes, Samuel, o bloqueio não tá onde a gente acha que tá. Tem que procurar onde dói. Porque dor é o corpo gritando, olha aqui, tá errado aqui. Senhor Donato, Samuel disse a voz hesitante. O senhor sente dor em algum lugar? Tipo acima da cintura? Nas costas, no pescoço, ombros? Donato franziu a testa. O que isso tem a ver? Só responde, por favor. Dor constante. Onde? Por um instante, Donato pareceu que ia mandá-lo calar a boca. Mas então, talvez por curiosidade mórbida, talvez por algo mais profundo, respondeu. Lombar. Sempre. Desde o acidente. Como se tivesse uma faca enfiada ali. Os médicos dizem que é normal, compressão nervosa, blá blá blá. Nada resolve. Samuel sentiu uma luz se acender. Posso? Donato fez um gesto impaciente com a mão. Vai logo. Mas quando isso não funcionar e não vai funcionar, você sai daqui e nunca mais volta. Entendido? Samuel não respondeu. Apenas moveu suas mãos para as costas de Donato, palpando cuidadosamente a região lombar. Encontrou o ponto. Estava ali, duro como pedra, um nó de tensão e trauma acumulado. 10 anos de dor presa num único ponto. Ele começou a trabalhar ali, usando a técnica que o avô chamava de despertar. Não era massagem. Era mais profundo. Era como tocar uma campainha no corpo e dizer, Ei, tem alguém aí? Acorda. Pressionou fundo. Donato deu um grito abafado. Que diabos você está fazendo? Para! Mais um minuto, Samuel implorou. Só mais um minuto, por favor. Beatriz deu um passo à frente, alarmada. Mas Donato levantou a mão, mandando-a parar. Seus dentes estavam cerrados, o rosto vermelho de dor. Mas ele esperou. Samuel trabalhou o ponto, fazendo movimentos precisos, liberando a tensão ali aprisionada. E então desceu novamente para as pernas, para os mesmos pontos de antes. Mas agora era diferente. Agora havia um caminho aberto, um canal desobstruído. E então aconteceu. Foi sutil. Tão sutil que quase passou despercebido. Mas Donato sentiu. Sentiu algo que não sentia há 10 anos. Não era dor. Não era formigamento. Era sensação. Pura e simples. Como se alguém tivesse acendido uma luzinha fraca numa sala escura. Estava lá. Um músculo na coxa direita contraiu. Levemente, quase nada. Mas contraiu. Donato ficou branco. Seus olhos se arregalaram fixos em sua própria perna. Eu senti. Senti algo. Beatriz soltou um som incrédulo. Impossível. Donato, você... Eu senti, Beatriz. Não estou louco. Ele olhou para Samuel e, pela primeira vez, aqueles olhos frios tinham algo diferente. Medo. Esperança. Confusão. O que você fez? O que diabos você fez? Samuel estava tremendo, as mãos ainda sobre a perna de Donato. Eu não sei exatamente. Só fiz o que meu avô me ensinou. Desbloquear o caminho. Deixar a energia fluir. Energia. Que papo místico ridículo é esse? Mas Donato não estava debochando. Estava assustado e fascinado. Faz de novo. Faz de novo agora. Durante a próxima meia hora, Samuel trabalhou nas pernas de Donato, enquanto Beatriz observava, atônita, fazendo anotações frenéticas no iPad. A contração muscular aconteceu mais 2 vezes. Pequenas, mas inegáveis. Algo estava acontecendo. Algo que a ciência de ponta da biogênesis, com todos seus milhões em equipamentos e pesquisas, não havia conseguido. Quando Samuel finalmente parou, exausto, Donato estava em silêncio. Não era mais o homem arrogante de meia hora atrás. Parecia vulnerável, perdido, como se o chão tivesse sumido sob sua cadeira de rodas. Isso é real? Ou estou imaginando? Beatriz se aproximou, ajoelhou-se, testou os reflexos de Donato com instrumentos médicos que tirou de uma gaveta. Seu rosto era de puro choque. Donato, está acontecendo. Está realmente acontecendo. A atividade neuromuscular. É mínima, mas está lá. Depois de 10 anos, está lá. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Do lado de fora, a cidade continuava sua correria louca, mas ali dentro, naquela sala, o tempo parecia ter parado. Donato olhou para Samuel. Realmente olhou como Beatriz havia feito antes. Viu o homem sujo de chuva,
de roupas simples, de mãos calejadas. E pela primeira vez em muito tempo, Donato Silva se sentiu pequeno. Por quê? A pergunta saiu baixa, quase inaudível. Por que você fez isso por mim? Eu te tratei como lixo. Ia te expulsar daqui. Samuel se levantou, limpou as mãos na calça. Estava tão cansado que mal conseguia ficar de pé, mas respondeu firme. Porque minha filha precisa de você. E porque não importa quem você é ou o que você fez. Ninguém merece viver sem esperança. Eu sei o que é isso. Vivo assim todos os dias. Pela primeira vez em 10 anos, Donato Silva sentiu algo quebrar dentro de si. Uma parede. Uma armadura. Algo que ele construíra tijolo por tijolo desde o dia do acidente, quando acordou num hospital e descobriu que nunca mais andaria. Ele endurecera o coração, porque era a única forma de sobreviver à dor. Mas agora, diante daquele homem humilde que lhe dera algo que todo o dinheiro do mundo não comprara, a armadura rachava. Beatriz, ele disse, a voz estranhamente rouca, prepara tudo. A filha dele começa o tratamento amanhã. Protocolo completo. Minha supervisão pessoal. Samuel não se mexeu. Não conseguia. As palavras demoraram para registrar no cérebro. Quando registraram, suas pernas cederam. E ele caiu de joelhos ali mesmo, no meio daquele escritório de luxo, e chorou. Chorou como nunca tinha chorado na vida. Chorou anos de dor, de desespero, de noites em claro de impotência. Chorou a esperança que finalmente voltava. Beatriz se aproximou, colocou a mão no ombro dele. Vamos cuidar dela, prometo. Donato observou aquele homem chorando no chão do seu escritório. E algo nele, algo que estava morto há muito tempo, se mexeu. Ele não sabia que nome dar àquilo. Talvez fosse compaixão. Talvez fosse culpa. Talvez fosse apenas o reconhecimento de que, pela primeira vez em anos, ele não estava completamente sozinho em seu sofrimento. Samuel, ele chamou. O homem levantou o rosto, as bochechas molhadas. Você vai trabalhar comigo? Diretamente comigo. Todos os dias. Você continua com essas suas técnicas em mim, e eu garanto o tratamento da sua filha. Integral, até ela ficar curada. Eu não sei o que dizer. Não diz nada. Só volta amanhã, 8 da manhã, e traz os laudos médicos dela, tudo que você tem. Samuel se levantou cambaleante. Quis apertar a mão de Donato, mas não sabia se devia. No final, apenas inclinou a cabeça reverente e saiu dali seguindo Beatriz. Quando a porta se fechou, Donato ficou sozinho no escritório. A noite havia caído sobre São Paulo, e a cidade brilhava lá embaixo. Milhões de luzes, milhões de vidas. Ele olhou para suas pernas, tentou mover de novo. Nada aconteceu. Mas a memória daquela contração, daquela pequena centelha de vida, estava gravada nele. Estava lá. Era real. E pela primeira vez em 10 anos, Donato Silva chorou. Samuel chegou em casa depois das 10 da noite. A casa em Itaquera era pequena. 2 peças e um banheiro, mas era lar. Dona Neuza estava cochilando no sofá, a TV ligada numa novela. Ela acordou quando ouviu a porta. Ô Samuel, menino, onde você estava? Eu estava preocupada. Desculpa, Dona Neuza. Tive que resolver uma coisa importante. Como ela tá? Dormiu cedo. Comeu direitinho até. Tá lá no quartinho. Samuel pagou à vizinha os R$ 100 combinados, dinheiro que doía tirar da carteira, mas que era essencial. Quando ficou sozinho, foi até o quarto de Clara. A menina dormia na cama pequena, o corpo franzino sob o cobertor de flores. Tinha o rosto de anjo, cabelos castanhos espalhados no travesseiro, os braços finos sobre o peito. Parecia tão frágil, tão pequena, como algo que o vento podia levar a qualquer momento. Samuel se ajoelhou ao lado da cama, pegou a mãozinha dela entre as suas. A mão estava quente, viva. Por enquanto ainda viva. Florzinha, ele sussurrou. Pai conseguiu. Conseguiu, minha filha. Você vai ficar boa. Vai correr de novo. Vai brincar, vai crescer, vai viver. Eu prometo. Eu prometo. Clara se mexeu no sono, um pequeno sorriso brincando nos lábios. Como se soubesse, como se sentisse a esperança fluindo pelo quarto. Samuel ficou ali, segurando a mão da filha, até que o cansaço o venceu, e ele dormiu ali mesmo, ajoelhado no chão, a cabeça encostada na beirada da cama. Na manhã seguinte, às 8 em ponto, Samuel estava de volta ao prédio da Paulista. Desta vez, o segurança o cumprimentou com respeito. Bom dia, senhor Samuel.
Pode subir, a doutora Beatriz está esperando. Tudo parecia um sonho louco do qual ele ia acordar a qualquer momento. Mas quando o elevador abriu no 20º andar e Beatriz o recebeu com um sorriso genuíno, ele soube que era real. Bom dia, Samuel. Dormiu bem? Dormi, sim, doutora. Trouxe todos os exames da Clara, tudo que eu tenho. Ela pegou a pasta amarelada, folheou rapidamente. Seu rosto ficou sério. A situação dela é grave mesmo, mas temos um protocolo que já mostrou resultados promissores em casos similares. Terapia genética combinada com células-tronco modificadas. É complexo, demorado, mas funciona. E quanto vai custar? Eu sei que o Sr. Donato disse que ia pagar, mas eu preciso saber. Preciso ter certeza de que não estou me iludindo. Beatriz olhou fundo nos olhos dele. 3 milhões de reais. É o custo real do tratamento completo. Mas você não vai pagar um centavo, Samuel. Donato foi categórico. Isso faz parte do acordo de vocês. 3 milhões. Uma fortuna que Samuel nunca veria na vida. E alguém ia gastar isso em Clara. Em sua florzinha. Ele sentiu as pernas fraquejarem de novo. Quando a gente começa, hoje mesmo, vou mandar uma ambulância buscar Clara no hospital. Ela vai ficar internada aqui, na clínica particular da Biogênesis. Você pode ficar com ela o tempo que quiser. Temos quartos para acompanhantes. Era tudo tão surreal, tão impossível. Samuel queria acreditar, mas tinha medo. Medo de acreditar e depois cair. Medo de que fosse tarde demais. Medo de que, mesmo com toda a tecnologia do mundo, Clara ainda escapasse pelos dedos. Ela vai ficar boa, né, doutora? Me diz que ela vai ficar boa. Beatriz colocou a mão no braço dele, firme e reconfortante. Vou fazer tudo o que está ao meu alcance, tudo. Mas, Samuel, preciso ser honesta. O tratamento é promissor, mas não é milagroso. Vai levar tempo. Meses. E vai ter momentos difíceis. Seu papel é estar lá por ela, forte e positivo. Ela vai precisar de você. Eu vou estar. Sempre estive. Sempre vou estar. Eu sei. Vejo isso em você. Elas passaram a manhã cuidando da burocracia, assinando papéis, autorizações. Às 2 da tarde, Clara chegou trazida por uma ambulância que mais parecia uma nave espacial, toda equipada com tecnologia de última geração. Ela estava acordada, os olhinhos arregalados de medo e curiosidade. Pai, onde a gente tá? Samuel segurou a mão dela, apertou forte. Num lugar especial, Florzinha. Um lugar que vai te deixar boa, te fazer forte de novo. De verdade, eu vou conseguir correr de novo? Ele engoliu o nó na garganta. Vai sim, prometo. Clara foi levada para um quarto que mais parecia suíte de hotel 5 estrelas. Cama elétrica com controle, TV enorme, sofá confortável, banheiro privativo. Tudo branco limpo, cheirando a novo. Tão diferente do hospital público onde ela passara os últimos meses, com corredores superlotados e equipamentos velhos. Beatriz entrou com uma equipe de médicos e enfermeiras. Explicou o tratamento para Clara com linguagem simples, mostrando desenhos, fazendo a menina entender sem assustar. Clara escutou tudo com atenção séria, assentindo de vez em quando. Vai doer, doutora? Ela perguntou a vozinha fina. Um pouquinho às vezes, mas a gente vai fazer tudo para você não sofrer, tá bom? Tá. Bom. Enquanto a equipe começava os primeiros exames, Samuel foi chamado ao escritório de Donato. O bilionário estava no mesmo lugar de ontem, atrás da mesa imensa, mas havia algo diferente nele, menos duro, menos distante. Senta, ele disse, indicando uma poltrona. Samuel se sentou na beirada, tenso. Sua filha começou o tratamento. Sim, senhor. Não tenho como agradecer. Não tenho palavras. Donato balançou a cabeça, impaciente. Não precisa me agradecer. Isso é um acordo. Você me ajuda, eu ajudo ela. Simples assim. Ainda assim, Samuel! Donato o cortou a voz firme. Você acha que eu sou um homem bom? A pergunta pegou Samuel desprevenido. Ele hesitou sem saber o que dizer. Pode falar a verdade. Não sei se o senhor é bom ou mau, senhor Donato. Acho que o senhor é humano, como todo mundo. Já fui atendido por gente que se achava santa e era cruel. E já conheci gente que parecia dura, mas tinha coração. A gente é complexo demais para caber em caixinha de bom ou mal. Donato ficou em silêncio por um momento, processando aquilo. Então um meio sorriso amargo apareceu no canto da boca. Você é mais sábio do que parece, encanador.
Não sou sábio, não, senhor. Só sou um pai tentando sobreviver. É exatamente isso que te faz sábio. Donato se inclinou para a frente. 10 anos atrás eu era diferente. Tinha planos, sonhos, até namorada. Ia casar. Construir uma família. Aí veio o acidente. Motorista bêbado, batida frontal. Acordei paralisado. Minha noiva me visitou 2 vezes no hospital e sumiu. Amigos sumiram. Família ficou com pena, como se eu fosse um coitadinho inútil. Ele fez uma pausa, os olhos perdidos em memórias amargas. Eu endureci. Decidi que se o mundo era cruel, eu seria mais cruel ainda. Construí meu império pisando em quem fosse necessário. Guardei a tecnologia, a cura, como um tesouro que ninguém merecia. Porque se eu sofria, porque os outros não deveriam sofrer também. Samuel escutava quieto, sentindo o peso daquelas palavras. Aí você apareceu. Um encanador fudido, desesperado, sem nada a perder. E me tocou. Literalmente me tocou. E pela primeira vez em 10 anos eu senti algo. Não só na perna, Samuel, aqui. Ele bateu no peito. Senti que talvez, só talvez, eu não esteja morto por dentro também. O senhor nunca esteve morto. Senhor Donato, só congelado, esperando descongelar. Donato deu uma risada curta, sem humor. Congelado. Boa definição. Ele voltou a ficar sério. Vamos fazer assim. Todos os dias. Depois que eu terminar os compromissos, você vem aqui. Trabalha em mim. Essas técnicas suas. E eu vou pessoalmente acompanhar o caso da Clara. Junto com Beatriz, vamos dar a ela o melhor tratamento possível. Você fica aqui no prédio. Tem um apartamento funcional no 15º andar. Salário de 15 mil por mês, aceita? 15 mil. Samuel ganhava, quando ganhava bem, 2.500. 15 mil era uma fortuna. Eu aceito. Claro que aceito. Ótimo. Assunto encerrado. Agora sai. Tenho reunião em 10 minutos. Samuel se levantou, mas parou na porta. Senhor Donato. O quê? O senhor não está morto. Nem congelado. O senhor só estava sozinho. Ninguém devia ficar sozinho com a dor. E saiu, fechando a porta atrás de si. Donato ficou ali sozinho de novo, olhando para as próprias mãos. As palavras de Samuel ecoavam na sala vazia. Ninguém devia ficar sozinho com a dor. Simples, profundo, verdadeiro. E pela segunda vez em 2 dias, o homem mais rico de São Paulo sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. 3 meses se passaram como um sopro de vento e ao mesmo tempo como uma eternidade. 3 meses que mudaram tudo. A rotina de Samuel era agora completamente diferente. Acordava no apartamento funcional do 15º andar. Um espaço pequeno, mas confortável. Com uma cama de verdade, água quente no chuveiro, até uma janelinha com vista para a cidade. Coisas simples que eram luxo para quem vivera a vida inteira lutando por cada centavo. Descia para o 22º andar, onde ficava a clínica particular da Biogênesis. Passava a manhã com Clara, acompanhando as sessões de terapia, segurando a mãozinha dela durante as aplicações, limpando as lágrimas quando doía, cantando canções de ninar quando ela tinha medo. As enfermeiras já o conheciam pelo nome. Sorriam quando ele passava. Bom dia, seu Samuel. E ele respondia, ainda se surpreendendo que alguém o tratasse com tanto respeito. À tarde, depois que Clara dormia, o tratamento era exaustivo. Deixava ela cansada. Samuel subia para o 32º andar, onde ficava o escritório de Donato. E ali, por 2 horas, trabalhava naquele corpo que estava, lenta, mas firmemente despertando. No começo, Donato era tenso, calado, receoso de esperançar demais. Mas à medida que as semanas passavam e as melhorias se tornavam inegáveis, algo nele começava a mudar. As contrações musculares ficaram mais fortes, mais frequentes. Depois veio a sensibilidade. Um dia, Donato sentiu quando Samuel tocou seu joelho. Sentiu. Não imaginou, não quis sentir. Sentiu de verdade. Samuel, ele dissera naquele dia, a voz trêmula, eu senti você me tocar. Senti. Era como ver um homem renascer, 1 milímetro por vez. Mas a verdadeira transformação não estava acontecendo apenas no corpo. Estava acontecendo na alma. Era uma quinta-feira nublada de setembro, quando tudo mudou de verdade. Samuel estava no quarto com Clara, ajudando-a a fazer os exercícios de fisioterapia. Movimentos suaves para não forçar os músculos que estavam se reconstruindo célula por célula.
A menina estava animada. Nos últimos dias, conseguira segurar sozinha o copo d'água. Parecia pouco, mas era gigante. Era a diferença entre dependência total e um fiapo de autonomia. Pai, olha o que eu consigo fazer. Clara levantou o braço direito, lentamente, tremendo de esforço, mas levantou. Até a altura do ombro. E ficou ali tremendo, mas firme, por uns 5 segundos. Samuel sentiu o peito explodir de orgulho e gratidão. Isso, Florzinha, isso. Você é a menina mais forte do mundo. Beatriz entrou naquele momento, com uma prancheta e aquele sorriso profissional que usava sempre. Mas quando viu Clara com o braço levantado, o sorriso ficou genuíno, largo, emocionado. Meu Deus, Clara. Você conseguiu sozinha? Consegui, doutora. Tô ficando forte. Está mesmo. Está ficando muito forte. Beatriz olhou para Samuel. Seus olhos diziam tudo o que não cabia em palavras. E estava funcionando. O tratamento estava realmente funcionando. Mais tarde, quando Clara dormia, Beatriz chamou Samuel para uma conversa na sala médica. Ela mostrou exames, gráficos, números que Samuel não entendia completamente, mas cujo significado geral era claro. Clara estava respondendo ao tratamento acima do esperado. Samuel, em casos como o dela, esperamos uma melhora de 40% a 50% da função muscular. Clara está apresentando 65%. É extraordinário. Por quê? Por que está funcionando tão bem? Beatriz pensou antes de responder. Parte é a medicina, o protocolo que desenvolvemos. Mas parte, isso é difícil de quantificar, é a vontade dela de viver e o amor que ela recebe de você. Sei que parece piegas, mas estudos mostram que pacientes com suporte emocional forte respondem melhor aos tratamentos. O corpo e a mente não são separados, Samuel. São um só. Samuel engoliu seco. Ela vai ficar curada mesmo? Completamente. Curada é uma palavra complicada em medicina. Mas sim, acredito que ela vai recuperar a maior parte da função muscular. Vai poder andar, correr, ter uma vida normal. Ainda vai precisar de acompanhamento, fisioterapia de manutenção, mas sim, ela vai viver, Samuel. Vai ter futuro. Foi só quando Beatriz disse isso que Samuel se permitiu realmente acreditar. Até aquele momento, no fundo, ele tinha medo de que fosse tarde demais, que Clara estivesse indo bem para depois despencar. Mas agora, olhando para aquela médica competente que tinha dedicado meses da sua vida a cuidar da sua filha, ele acreditou. Clara ia viver. Ia crescer. Ia ter os 15 anos, os 18, ia se formar, ia namorar, ia ter filhos se quisesse. Ia ter vida, a vida que quase lhe fora roubada. Samuel chorou ali mesmo, na frente de Beatriz, sem vergonha, e ela se aproximou e o abraçou, num gesto maternal que ele não recebia desde que sua mãe morrera, quando ele tinha 20 anos. Você é um bom pai, Samuel, dos melhores que já conheci. Naquela tarde, quando Samuel subiu para a sessão com Donato, ele estava diferente, mais leve, como se um peso enorme tivesse saído dos ombros. Donato percebeu imediatamente. Aconteceu alguma coisa. Não era pergunta, era constatação. Clara está melhorando muito. A médica disse que ela vai ficar boa. De verdade. Donato não respondeu imediatamente. Ficou olhando pela janela para São Paulo lá embaixo, aquele formigueiro humano infinito. Quando falou, sua voz estava estranha. Você deve estar feliz. Tô mais do que posso explicar. É bom que alguém fique feliz nesse mundo de merda. Samuel franziu a testa. Havia algo errado. Donato estava diferente hoje. Mais amargo. Mais fechado. Como se tivesse recuado para dentro da carapaça de arrogância que usava como armadura. Aconteceu alguma coisa com o senhor? Nada que seja da sua conta. Senhor Donato, Faz seu trabalho, Samuel. É para isso que eu te pago. Não sou seu amigo. Não precisa se preocupar comigo. As palavras foram duras, cortantes. Samuel ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Começou a trabalhar nas pernas de Donato, mas o clima estava pesado, tenso. Depois de meia hora em silêncio sepulcral, Samuel não aguentou. O senhor está com raiva de mim? Não. Então por que está agindo assim? Donato fechou os olhos, a mandíbula travada. Porque eu tive uma reunião hoje, com os médicos que me tratavam antes de você aparecer. Eles viram meu progresso. Ficaram impressionados, fizeram 1000 perguntas. Queriam saber que tratamento novo eu estava fazendo. Quando eu contei sobre você, sobre as técnicas do seu avô,
Eles riram na minha cara, Samuel. Riram, disseram que era placebo, autossugestão, que não tinha base científica, que eu estava sendo enganado por um charlatão. E o senhor acredita neles? Não sei no que acreditar. Sei que eu sinto minhas pernas, que eu consigo mexer os dedos dos pés, que ontem eu dobrei o joelho 5 centímetros. Isso não é placebo, porra. Mas eles são médicos, cientistas, PhDs em neurologia, e você é um encanador que aprendeu técnicas com um curandeiro do interior. Como isso pode estar funcionando? Samuel entendeu. Não era raiva. Era confusão. Era o choque entre dois mundos. A ciência racional, comprovada, cartesiana, e o conhecimento ancestral, empírico, que não cabia em gráficos e estudos duplo cego. Donato, homem da ciência, estava tendo sua visão de mundo abalada. Senhor Donato, meu avô costumava dizer uma coisa. Nem tudo que funciona pode ser explicado, e nem tudo que pode ser explicado funciona. Ele não sabia falar bonito, mas era esperto. O senhor quer que eu pare? Quer voltar para os médicos tradicionais? Donato abriu os olhos e Samuel viu algo neles. Medo. Medo de perder aquele progresso, aquela esperança que renascera. Não quero que você pare. Então por que está me tratando mal? A pergunta foi direta, sem rodeios. Donato ficou sem resposta por um momento. Então algo nele cedeu e ele disse baixo. Porque eu tô com medo. Medo de esperançar e depois cair. Porque eu me acostumei a não sentir nada, Samuel. É mais fácil não sentir. Não dói. Mas agora eu tô sentindo de novo. E isso é apavorante. Samuel puxou uma cadeira e sentou na frente de Donato, olho no olho. Senhor Donato, posso te falar uma coisa? De homem para homem? Se fala. Medo é humano. Todo mundo tem. Eu tenho medo todos os dias. Medo de que Clara piore, de que o tratamento pare de funcionar, de que eu acorde e isso tudo seja um sonho. Mas sabe o que eu aprendi nesses anos cuidando dela? Que medo a gente não vence. Medo a gente carrega. E a gente caminha com ele mesmo assim. Porque a alternativa é ficar parado. E ficar parado é morrer antes de morrer. Donato ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Então, pela primeira vez desde que se conheceram, ele estendeu a mão. Me desculpa por ter sido grosso. Samuel apertou a mão dele. Tá desculpado. E ali naquele aperto de mão algo se cimentou entre eles. Não era mais apenas um acordo comercial. Era algo maior. Era respeito. Era compreensão mútua. Era talvez o início de uma amizade improvável entre dois homens que, em circunstâncias normais, jamais teriam se cruzado. Os meses continuaram passando e a rotina se estabeleceu. Samuel e Donato desenvolveram uma dinâmica confortável. Durante as sessões, conversavam. No começo, sobre coisas superficiais, futebol, notícias, o trânsito caótico de São Paulo. Mas, aos poucos, as conversas foram ficando mais profundas. Donato contava sobre sua infância humilde, filho de imigrantes que mal falavam português. Estudando em escola pública, trabalhando desde os 12 anos para ajudar em casa. Contava como havia sido bolsista na USP, como ralara para se formar em medicina, depois em engenharia genética, como construir a biogênese do zero, com um empréstimo que demorou 10 anos para pagar. Sabe por que eu guardava os tratamentos, Samuel? Por que cobrava preços absurdos? Por quê? Porque eu me lembrava de ser pobre, de não ter dinheiro para tratamento quando meu pai ficou doente. Ele morreu de câncer, lentamente, porque não tínhamos dinheiro para quimioterapia particular. O SUS tinha fila de 6 meses. Ele morreu em 3. E eu jurei que quando eu tivesse poder, quando eu tivesse tecnologia, eu ia fazer diferente. Mas aí veio o acidente, a raiva na amargura. E eu virei o que eu odiava. Alguém que nega ajuda a quem precisa. Samuel escutou sem julgar. O senhor pode mudar isso. Ainda dá tempo. Pode ser. Mas não é simples. Tem acionistas, conselho diretor, 1000 interesses envolvidos. Mas quem manda na empresa é o senhor, não é? Tecnicamente, sim. Então o senhor pode decidir. Dificuldade não é impossibilidade. Donato olhou para aquele homem simples que tinha sabedoria que não vinha de livros, mas da vida vivida na dificuldade. E pensou, quando foi que eu perdi essa simplicidade? Quando foi que complicar virou desculpa para não fazer o certo? Faz no 5º mês de tratamento, aconteceu o evento que mudaria tudo definitivamente. Clara estava na fisioterapia, fazendo exercícios com as pernas. Ela já conseguia ficar em pé com apoio.
Já sustentava o próprio peso por alguns segundos, mas ainda não andava sozinha. Naquele dia, a fisioterapeuta estava posicionando os apoios quando Clara de repente deu um passo. Um passo sem apoio. Cambaleou, quase caiu, mas deu outro. E mais outro. 5 passos no total antes de cair sentada no colchão, rindo. Pai, eu andei sozinha. Samuel, que estava sentado numa cadeira do canto, levantou num pulo. Seu coração bateu tão forte que doeu. Faz de novo. Anda mais, Florzinha. E Clara fez. Levantou trêmula e deu mais passos. 6 dessa vez. As enfermeiras que estavam na sala começaram a aplaudir, algumas chorando. A fisioterapeuta estava em choque. Isso não deveria acontecer tão cedo. Isso é incrível. Samuel correu até Clara, pegou ela no colo, a girou no ar. Pai e filha choravam e riam ao mesmo tempo, num misto de alegria tão intensa que parecia que iam explodir. Foi Beatriz quem teve a ideia. Samuel, leva ela para ver o Donato. Acho que ele vai querer saber. Samuel nunca tinha levado Clara ao escritório de Donato. Eram mundos separados. O mundo da medicina embaixo, o mundo dos negócios em cima. Mas naquele momento ele concordou. Pegou Clara no colo. Ela ainda era leve, apesar de estar ganhando peso e massa muscular, e subiu para o 32º andar. A secretária de Donato, uma mulher elegante de uns 50 anos, ficou surpresa. Senhor Samuel, o senhor não tem sessão marcada agora. Eu sei, dona Márcia, mas preciso mostrar uma coisa para o doutor Donato. É importante. Ela hesitou, mas algo na urgência dele a convenceu. Apertou o interfone. Doutor Donato, o Samuel está aqui. Diz que é importante. A voz de Donato veio rouca pelo interfone. Manda entrar. Samuel entrou no escritório com Clara nos braços. Donato estava na cadeira de rodas, próximo à janela, lendo algo no tablet. Ele olhou para cima, surpreso. Samuel? O que parou quando viu a menina? Essa é a Clara. É sim, senhor. Samuel colocou Clara no chão, segurou sua mão. Clara, esse é o senhor Donato. O médico que está te deixando boa. Clara, com aquela sinceridade de criança, olhou para Donato com olhos arregalados. O senhor é o dono daqui? Meu pai disse que o senhor é muito inteligente. Donato, o homem que intimidava executivos e fazia empresários tremerem, ficou sem palavras diante daquela menina franzina de 10 anos. Eu... Sou sim. E você como está se sentindo? Bem. Tô ficando forte, olha. E antes que Samuel pudesse impedir, Clara soltou a mão dele e deu 3 passos em direção a Donato. 3 passos trêmulos, mas sozinha, sem apoio. Donato ficou imóvel, observando. Aquela criança que meses atrás estava à beira da morte, que não conseguia nem segurar um copo, estava andando sozinha, por causa dele, por causa do que ele criara. Clara chegou perto da cadeira de rodas, esticou a mãozinha e tocou o braço de Donato. Obrigada por me salvar, senhor. Meu pai disse que o senhor é um herói. E foi nesse momento que Donato Silva, bilionário gênio da biotecnologia, homem que havia construído um império e endurecido o coração contra o mundo, desmoronou completamente. As lágrimas vieram incontroláveis e ele não tentou escondê-las. Colocou a mão sobre a mãozinha de Clara e disse, a voz quebrada: Não sou herói não, pequena, mas você é muito corajosa. Clara sorriu aquele sorriso de criança que ilumina qualquer escuridão. O senhor também é corajoso. Meu pai disse que o senhor ficou machucado, mas não desistiu nunca. Isso é ser corajoso. Samuel observava a cena, o coração apertado. Estava vendo 2 milagres acontecendo simultaneamente. Clara voltando à vida e Donato recuperando sua humanidade. Quando pai e filha saíram do escritório, Donato ficou sozinho. Pela janela, via a cidade em movimento. Milhões de histórias acontecendo simultaneamente. E pensou, quantas Claras existem lá fora? Quantas crianças morrendo, porque não têm acesso ao que eu guardei como tesouro? Ele pegou o telefone interno. Márcia marca uma reunião extraordinária com o conselho. Amanhã todos, sem exceções. Mas, senhor, o senhor sabe que convocar todos com um dia de aviso é... Márcia, amanhã todos é urgente. Sim. Senhor? Donato desligou e olhou para suas mãos. Mãos que seguravam tanto poder. Poder de criar, de curar, de mudar vidas. E ele estava usando esse poder para quê? Para acumular zeros numa conta bancária? Para alimentar ego e amargura? Não, não mais.
Naquela noite, Donato trabalhou até tarde, preparando uma apresentação. Números, projeções, planos. No dia seguinte, diante de uma sala cheia de executivos surpresos, ele anunciou: a partir de hoje, a Biogênesis vai abrir um programa de acesso social aos nossos tratamentos experimentais. Vamos destinar 40% da nossa capacidade de atendimento para casos sem condições financeiras. Pacientes do SUS, famílias de baixa renda. Vamos salvar vidas, não apenas contas bancárias. O conselho explodiu em protestos. Isso vai afetar nossa margem de lucro. Os acionistas vão pirar. É inviável economicamente. Donato levantou a mão, mandando todos calarem. E pela primeira vez em anos ele se levantou. Bem, tentou. Apoiou as mãos nos braços da cadeira e, com esforço imenso, colocou peso nas pernas. Elas tremeram, mas aguentaram. Ele ficou em pé por 3 segundos antes de voltar a sentar, exausto. A sala ficou em silêncio absoluto. Vocês acabaram de ver algo que eu achava impossível. Eu de pé, pela primeira vez em 10 anos. Vocês sabem como isso aconteceu? Por causa de um encanador. Um homem simples que me ensinou mais sobre medicina e humanidade do que todos os PhDs que já contratei. Ele me salvou porque eu salvei a filha dele. Foi uma troca justa. E é isso que vamos fazer. Vamos trocar nossa tecnologia pela dignidade dessas pessoas. Quem não concordar pode pedir demissão. Eu assino hoje mesmo. Ninguém pediu demissão. Alguns porque acreditaram, outros por medo de perder o emprego. Mas não importava. O que importava é que estava decidido. A Biogênesis ia mudar. E Donato Silva, finalmente, estava se tornando o homem que sempre quis ser. Um ano inteiro se passou desde aquele dia chuvoso em que Samuel Cardoso entrou pela primeira vez no prédio da Biogênesis, desesperado, molhado, carregando apenas uma mochila surrada e uma esperança tênue. Parecia uma vida inteira. Parecia ontem. Agora era outubro, mês das flores, mês das crianças. E São Paulo estava diferente naquela manhã de sábado. O sol brilhava forte, raro naquela cidade sempre acelerada, sempre cinzenta. Mas naquele dia, até o céu parecia estar celebrando. No Parque Ibirapuera, próximo ao lago, uma pequena multidão se reunia. Não eram muitas pessoas, talvez 50, 60, mas cada uma carregava uma história. Histórias de dor transformada em esperança. Histórias de milagres construídos tijolo por tijolo, dia após dia, consciência, dedicação e, acima de tudo, amor. Era o dia da inauguração oficial do programa Clara de Acesso Universal da Biogênesis. Sim, havia levado o nome dela, fora a ideia de Donato. E Samuel chorara quando soubera. Sua filha me ensinou a voltar a ser humano. Donato dissera. Nada mais justo que ela batize esse novo começo. Samuel estava parado próximo ao pequeno palco montado para o evento, ajeitando a gravata pela 10ª vez. Ele não estava acostumado com terno. A roupa era nova, comprada especialmente para aquele dia. Mas parecia que ela não cabia direito, como se fosse costume de outra pessoa. Mas Beatriz havia insistido. Samuel, você vai subir naquele palco e contar sua história. As pessoas precisam te ver, precisam te ouvir. Você é parte essencial disso tudo. Ao lado dele, Clara estava radiante. Um vestido azul claro, cabelos presos com uma tiara de flores, sapatilhas novas que ela insistira em escolher sozinha. E ela estava em pé, sem apoio, sem tremores, firme sobre as próprias pernas. 11 anos agora, mais alta, mais forte, com aquele brilho no olhar de quem voltou da beira do abismo e descobriu que a vida é preciosa demais para ser desperdiçada. Pai, para de mexer na gravata. Tá bom assim. Será, Florzinha? Acho que tá torta. Tá perfeita. E o senhor também tá perfeito. Vai falar lindo lá na frente, eu sei. Samuel sorriu nervoso. Ia mesmo ter que falar. Na frente de dezenas de pessoas. Algumas delas jornalistas, câmeras de TV. Ele, um encanador da Zona Leste que mal tinha terminado o ensino médio. Mas Beatriz tinha razão. Ele precisava contar sua história. Porque era a história de milhares de pais que naquele exato momento estavam na mesma posição em que ele estivera 1 ano atrás. Desesperados, sem esperança, precisando de um milagre. Seu Samuel. Ele se virou. Era uma das mães do programa. Ela tinha uns 30 e poucos anos, rosto cansado, mas esperançoso, segurando a mão de um menino de uns 8 anos que usava uma bengala ortopédica.
Eu só queria agradecer. Meu filho, o Miguel, começou o tratamento mês passado. Já está andando melhor. Os médicos disseram que em 6 meses ele não vai precisar mais da bengala. Seus olhos se encheram de lágrimas. A gente não tinha dinheiro. Eu sou faxineira, o pai dele saiu quando soube do diagnóstico. Se não fosse esse programa, meu filho ia... Ela não conseguiu terminar. Samuel colocou a mão no ombro dela, solidário. Eu sei, eu passei por isso, mas agora ele vai ficar bom. E você é uma mãe guerreira. Nunca esquece disso. Ela assentiu emocionada e foi embora levando o filho pela mão. Samuel ficou observando, o coração apertado. Quantas histórias como essa existiam? Quantas ainda existiriam? Mas agora, pelo menos, havia um lugar onde essas pessoas podiam buscar ajuda. Havia esperança. Um movimento no canto do palco chamou sua atenção. Donato estava chegando, mas não estava na cadeira de rodas. Estava andando. Sim, com muletas, cada passo lento e trabalhoso, mas andando. Por conta própria, sobre as próprias pernas. Samuel sentiu um sorriso enorme abrir em seu rosto. Há 3 meses, Donato dera seus primeiros passos. 5 metros com andador. Ele chorara tanto naquele dia que ficara com os olhos inchados por 2 dias. E desde então era fisioterapia intensiva. Exercícios, dor, suor, lágrimas. Mas progresso constante. A cada semana, um pouco mais forte, um pouco mais firme. Hoje ele ia andar até o palco, sem ajuda. Ia andar na frente de todo mundo. Ia mostrar que milagres não eram obra de deuses ou magia. Eram obra de ciência, dedicação e fé. Fé em si mesmo, fé no outro, fé na capacidade humana de se reinventar. Donato chegou perto de Samuel. Estava suando. O esforço físico era imenso, mas seu rosto estava tranquilo, feliz até. Pronto para sua estreia como palestrante? Ele perguntou, um sorriso brincando no canto da boca. Pronto não tô, mas vou fazer assim mesmo. É isso aí. Coragem não é não ter medo. É ter medo e fazer mesmo assim. Clara soltou a mão do pai e correu até Donato, abraçando-o pela cintura. Ele quase perdeu o equilíbrio, mas firmou-se nas muletas. Com uma das mãos bagunçou os cabelos dela. E você, mocinha? Animada? Muito. Vou conhecer todas as crianças do programa. A doutora Beatriz disse que tem 18 agora. 18 que estão ficando boas, tio Donato. Tio Donato. Samuel não sabia quando Clara começara a chamá-lo assim, mas pegara, e Donato nunca corrigira. Pelo contrário, parecia gostar. Parecia finalmente fazer parte de uma família. Beatriz apareceu, toda elegante num tailleur branco, cabelos soltos, maquiagem impecável. Ela estava radiante também. Tinha sido promovida a diretora-geral da Biogênesis. E sob sua liderança, o programa social estava expandindo rapidamente. Já havia lista de espera com mais de 200 crianças. Pessoal, vamos começar em 5 minutos. Donato, você abre. Depois o Samuel. Depois eu apresento os números e as famílias. Ok? Todos concordaram. Clara foi se sentar na primeira fileira, ao lado de Dona Neuza, a vizinha que havia cuidado dela durante tanto tempo e que Samuel fizera questão de trazer. A velha senhora não parava de chorar de emoção, secando as lágrimas com um lencinho bordado. O evento começou. Donato subiu no palco. E ver ele subir os 3 degraus lentamente, segurando firme nas muletas, foi algo que arrancou aplausos espontâneos da plateia. Ele chegou ao microfone, respirou fundo e começou a falar. Bom dia a todos. Meu nome é Donato Silva. E há 10 anos eu sofri um acidente que me deixou paraplégico. Naquele dia, eu achei que minha vida tinha acabado. E de certa forma tinha. A vida que eu conhecia, pelo menos. Eu me tranquei numa bolha de amargura e raiva. Construí um império, sim, mas ao custo de perder minha humanidade. Eu tinha a capacidade de salvar vidas, de curar doenças, mas guardava essa capacidade como um tesouro egoísta, porque se eu sofria, porque os outros não deveriam sofrer também. Ele fez uma pausa, os olhos varrendo a plateia. Até que um dia um homem desesperado entrou no meu escritório, um encanador chamado Samuel Cardoso, que tinha uma filha morrendo e estava disposto a fazer qualquer coisa para salvá-la. Ele me fez uma proposta. Ele me ajudaria a voltar a andar e eu daria o tratamento para a filha dele. Eu aceitei por curiosidade, por arrogância talvez. Achava que não ia funcionar, que ia ser só mais uma tentativa frustrada. Donato olhou para Samuel, que estava ao lado do palco, vermelho de vergonha de ser o centro das atenções. Mas funcionou.
Não só fisicamente. Samuel não só me ajudou a recuperar movimento nas pernas, ele me ajudou a recuperar algo que eu achava que tinha perdido para sempre: minha alma. Ele me ensinou com sua simplicidade e sua sabedoria que curar não é apenas sobre consertar corpos, é sobre consertar corações. É sobre reconhecer nossa humanidade compartilhada. A voz de Donato estava emocionada agora, mas ele continuou firme. A filha dele, Clara, está aqui hoje. Há um ano, ela estava morrendo de uma distrofia muscular rara. Hoje ela corre, brinca, vive. E ela não é um caso isolado. Hoje, 18 crianças estão recebendo tratamento através do programa Clara. 18 famílias que, como Samuel, não tinham recursos, mas tinham esperança. E nós vamos expandir. Vamos chegar a 100 crianças até o fim do ano. A 1000 no ano que vem. Porque essa é a nossa missão agora. Não acumular lucro, acumular vidas salvas. Os aplausos foram ensurdecedores. Donato acenou tentando conter a emoção e fez sinal para Samuel subir. O encanador subiu os degraus como se estivesse indo para a guilhotina. Chegou ao microfone, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Olhou para a plateia. Tantos rostos, tantas expectativas. O que ele, um homem simples, poderia dizer que fizesse diferença? Mas então ele viu Clara na primeira fileira, sorrindo, fazendo sinal de positivo com o dedinho. E lembrou por que estava ali. Eu não sei falar bonito como o Dr. Donato, começou a voz trêmula. Não estudei em universidade. Não tenho diploma na parede. Sou encanador. Passo o dia consertando canos, desentupindo ralos, resolvendo problemas que ninguém vê, mas que são importantes. E foi isso que eu tentei fazer com o Dr. Donato. Consertar algo que estava entupido. Deixar a vida fluir de novo. Algumas pessoas riram baixinho, mas era um riso solidário. Um ano atrás eu era um homem desesperado. Minha filha estava morrendo. E eu não tinha nada. Sem dinheiro, sem esperança, sem futuro. Eu vim até aqui como última tentativa. E encontrei um homem que também estava desesperado, mas de um jeito diferente. Ele tinha tudo. Dinheiro, poder, conhecimento. Mas não tinha o que eu tinha. Amor, propósito. Razão para continuar. Samuel limpou uma lágrima que escorria. A gente se ajudou. Eu dei para ele esperança. E ele deu para minha filha a vida. Mas no processo, a gente descobriu algo importante, que ninguém consegue sozinho. A gente precisa um do outro. Ricos precisam de pobres. Pobres precisam de ricos. Doentes precisam de médicos. E médicos precisam de doentes. Porque senão de que serve o conhecimento? A gente está tudo conectado e quando a gente esquece disso, todo mundo perde. Ele olhou para Donato, que estava ao lado, apoiado nas muletas. O doutor Donato é um homem bom, sempre foi. Ele só tinha esquecido. E às vezes a gente esquece. Esquece de olhar para o lado, de ver o sofrimento do outro, de estender a mão. Mas não é tarde demais. Nunca é tarde demais para recomeçar, para ser melhor, para fazer diferença. Samuel respirou fundo, a voz mais firme agora. Então eu quero agradecer. Agradecer ao Dr. Donato por salvar minha filha. Agradecer à doutora Beatriz e a toda a equipe que cuidou dela com tanto carinho. Agradecer a cada pessoa aqui que acredita que todo mundo merece uma chance de viver. E eu quero dizer para as famílias que estão começando agora, não desiste. Tem dias ruins, tem momentos de medo, mas não desiste, porque milagre existe. E às vezes o milagre somos nós mesmos. Quando a gente se abre, quando a gente confia, quando a gente ama. Obrigado. Ele desceu do palco em meio a uma ovação. Pessoas estavam de pé, aplaudindo, muitas chorando. Clara correu até ele e o abraçou forte. Donato, ainda no palco, batia a palma com uma das mãos, a outra segurando a muleta, os olhos brilhando de orgulho. O resto do evento passou num borrão. Beatriz apresentou números, gráficos, projeções. Outras famílias subiram para contar suas histórias. Uma menina de 7 anos tocou piano, algo que não conseguia fazer 6 meses atrás. Um garoto de 15 anos, que estava perdendo a visão por uma doença degenerativa, contou como o tratamento estava revertendo o quadro. História após história de esperança reconstruída. Ao final, todos foram convidados para um almoço no jardim ao lado. Havia mesas com comida simples, mas farta, música ao vivo, crianças correndo e brincando. Era uma festa, uma celebração da vida. Samuel estava sentado numa mesa com Clara, Dona Neuza, Beatriz e alguns dos médicos da equipe.
Observava tudo com aquele misto de incredulidade e gratidão. Como ele havia chegado ali? Como sua vida havia mudado tanto em tão pouco tempo? Donato se aproximou, andando devagar, mas sozinho, sem as muletas agora. Ele as deixara apoiadas numa árvore próxima. Cada dia ficava mais forte. Logo, nem precisaria mais delas. Posso sentar? Claro, doutor. Senta aqui. Samuel puxou uma cadeira. Donato se sentou com um suspiro de alívio. Andar ainda era cansativo, mas era uma canseira boa de quem está construindo algo, de quem está progredindo. Belo discurso, Samuel. Falou do coração. É o único jeito que eu sei falar. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando Clara brincar com as outras crianças, correndo, rindo, viva, tão intensamente viva. Samuel, eu queria te falar uma coisa. Fala. Mês que vem a gente vai abrir mais 3 unidades do programa. Uma em Brasília, uma no Rio, uma em Recife. E eu preciso de alguém para coordenar a expansão. Alguém que entenda o que essas famílias passam. Alguém que tenha vivido isso na pele. Samuel olhou para ele confuso. Tá me oferecendo um emprego? Tô te oferecendo uma missão. Diretor de Relações Humanitárias da Biogênesis. Salário de 40 mil por mês. Você vai viajar, conhecer as famílias, garantir que todo mundo seja tratado com dignidade. Vai ser a ponte entre a medicina e a vida real. Aceita? 40 mil reais. Samuel ganhou 2.500 a vida inteira. 40 mil era um sonho, mas mais do que o dinheiro, era o que aquilo representava. Era a chance de ajudar outras pessoas como ele fora ajudado. Era transformar sua dor em propósito. Eu aceito, mas com uma condição. Qual? A gente continua com as sessões. Eu vou continuar trabalhando em você, até você correr uma maratona. Donato riu. Uma risada genuína, leve, que ecoou pelo jardim. Maratona é exagero. Mas vou aceitar uma corridinha no parque. Tá fechado, então. Eles apertaram as mãos, mas dessa vez, Donato puxou Samuel para um abraço. Um abraço de verdade, apertado, de quem reconhece no outro um irmão. Obrigado, Samuel, por tudo, por me salvar. A gente se salvou junto, doutor. Foi trabalho em equipe. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas boas. Lágrimas de quem chorou tanto de dor que agora chora de alegria e descobre que existe beleza até nisso. 3 anos depois, a Biogênesis havia se tornado referência mundial em tratamento de doenças degenerativas. O programa Clara estava presente em todos os estados do Brasil e começava a se expandir para outros países da América Latina. Milhares de crianças haviam sido tratadas. Milhares de famílias haviam recuperado a esperança. Donato Silva andava sem muletas. Corria 3 vezes por semana no Ibirapuera. Havia conhecido uma médica voluntária do programa, Ana Paula, e os dois estavam namorando. Ele sorria mais, ria mais, vivia mais. Samuel Cardoso era respeitado em todo o setor de saúde como o homem que humanizara a medicina de ponta. Dava palestras, participava de congressos, sempre com sua simplicidade característica. Havia se tornado a voz das famílias que ninguém ouvia, e ele ouvia todas elas. E Clara tinha 14 anos agora. Estudava numa boa escola particular, paga pela Biogênesis. Queria ser médica. Não qualquer médica. Queria trabalhar com doenças degenerativas, ajudar outras crianças como ela fora ajudada. Vou continuar o trabalho do tio Donato, ela dizia, com aquela determinação que fazia o pai se encher de orgulho. Numa tarde de dezembro, Samuel e Donato estavam sentados num banco do Ibirapuera, depois de uma corridinha leve. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. A cidade respirava ao seu redor, viva, caótica, mas bela do seu próprio jeito. Você acha que a gente fez diferença? Samuel perguntou de repente. Acho que sim. Por que a pergunta? Não sei. Às vezes eu penso que é tão pouca coisa. Ajudamos algumas centenas de famílias, mas tem milhões sofrendo por aí. Donato ficou pensativo. Então contou. Conhece aquela história do menino na praia? Tinha milhares de estrelas do mar encalhadas na areia, morrendo ao sol. O menino pegava uma por uma e jogava de volta no mar. Um adulto chegou e disse, menino, tem milhares aqui. Você não vai fazer diferença. E o menino pegou mais uma estrela, jogou no mar e respondeu, fiz diferença para essa. Samuel sorriu. Té fez diferença para Clara e para você também.
E para mim também. A gente não salva o mundo inteiro, Samuel. A gente salva quem está na nossa frente. Um de cada vez. E talvez, só talvez, isso inspire outros a fazer o mesmo. E aí, aos poucos, o mundo muda. Eles ficaram ali, em silêncio confortável, vendo a noite chegar. Dois homens que o destino jamais deveria ter cruzado, mas que se encontraram no momento certo, no lugar certo. E que descobriram juntos que a verdadeira riqueza não está no dinheiro nem no poder. Está na conexão, na compaixão, na capacidade de olhar para o outro e ver não um estranho, mas um reflexo de si mesmo. Está em estender a mão quando alguém cai. Em dividir a dor e multiplicar a alegria. Em transformar feridas em sabedoria e desespero em esperança. Havia uma promessa no ar naquele dia chuvoso de junho, 3 anos atrás. A promessa de que se eles lutassem juntos, se confiassem um no outro, poderiam conquistar o impossível. E eles conquistaram. Não porque eram especiais, não porque eram heróis, mas porque eram humanos. Profundamente, intensamente humanos. Com todas as fraquezas, medos e imperfeições que isso implica, mas também com toda a força, coragem e capacidade de amar que vem disso. E no final, foi o amor que venceu, como sempre vence quando a gente deixa.